é muito importante e um assunto que eu queria trazer aqui hoje, que tem realmente me incomodado. Senhores e senhoras senadores, com os impostos pagos pela sociedade, normalmente são destinados a diversas áreas de atuação no Estado. Pelo menos a parcela que consegue escapar do contingenciamento da burocracia e da corrupção. Entre essas áreas de atuação está o setor da saúde. Nem todos utilizam o sistema público de saúde, mas todos aqueles que pagam impostos e colaboram com ele, um sistema que deveria funcionar para aqueles que deles necessitam. Infelizmente, não é o que ocorre, e os exemplos estão aí para todos nós vermos. Face à precariedade de nossos hospitais, é comum surgir em país afora campanhas de arrecadação para custeio de tratamentos, campanhas essas impulsionadas por pais e parentes desesperados que lutam pela vida de um ente querido. Há alguns meses, chegou a mim a história de um menino Mateus, da campanha Juntos pelo Mateus. Campanha essa que foi incorporada pelo meu clube, o Cruzeiro, e nós conseguimos mobilizar as pessoas e arrecadar alguma coisa. Uma criança de 6 anos, portadora de uma doença conhecida por síndrome do intestino curto. Impressionado com o drama daquela família, busquei colaborar e divulguei a campanha em minhas redes sociais. Bem passados vários meses, e auxiliada por advogados voluntários, a família de Mateus conseguiu na justiça que a União fosse obrigada a custear o tratamento desse garoto, que comprovadamente somente poderia ser realizado no exterior. Com a liminar deferida, o magistrado determinou que, com a máxima urgência, a União custeasse a cirurgia e tratamento que deveria ocorrer no hospital na Flórida, nos Estados Unidos, que providenciasse também o cumprimento de todas as exigências para a remoção da criança no exterior, acompanhada, obviamente, por seus genitores, que auxiliasse ainda nos procedimentos relativos à expedição dos passaportes e obtenção do visto americano de urgência. E, finalmente, que providenciasse os depósitos exigidos pelo hospital norte-americano para a devida instalação da família lá nos Estados Unidos. Senhores, com o eminente desfecho, a campanha arrefeceu. As doações cessaram e sabe o que foi feito até agora, senador Omar? Nada, nada de nada. Nada foi feito, apesar da Justiça, em 18 de dezembro do ano passado, ter intimado a União a cumprir integralmente a liminar, sob pena de uma multa de R$100 mil por dia de responsabilização administrativa, civil e criminal, dos agentes causadores do eventual retardo no cumprimento dessa ordem judicial. Na verdade, algo vem sendo feito, e algo bem mesquinho. A União, através da Advocacia Geral da União, vem postergando o cumprimento dessa liminar. À exceção dos passaportes de urgência, nenhuma outra medida foi tomada até agora para cumprir a decisão proferida em favor do pequeno Mateus. Não fosse a gravidade do assunto, eu diria que os argumentos apresentados pela AGU, no recurso que apresentou, são ridículos. Contudo, sabendo das consequências que essa embromação causa a essa criança, não tenho dúvida em afirmar que tais argumentos são de uma diferença monstruosa para com o sofrimento desse garoto de apenas 6 anos, senador Omar. E o que pretende a União? Eu já te dou. Vamos empurrar com a barriga, talvez a União pretenda empurrar com a barriga, até que o Mateus venha a ter o mesmo destino de outro brasileirinho, o Pedrinho, cujos pais também obtiveram uma decisão judicial favorável que obrigava a União a custear o tratamento dele, só que eles recorreram e o garoto veio a falecer antes de ser operado. O que faço aqui, senhoras e senhores, é um desabafo público, um pedido público ao ministro da Saúde, para que tenha sensibilidade com o drama dessa pequena criança e para que oriente sua assessoria a buscar alternativas para resolver.
Com a palavra, Vossa Excelência. Quanto ao advogado da União, que reduziu esse drama a uma simples operação matemática, aritmética e algumas afirmações absurdas, espero que esse senhor da AGU jamais venha a ter um ente querido em situação semelhante. Senhor presidente, há muitas outras crianças com o mesmo problema do Mateus, pelo país afora. A síndrome do intestino curto não é uma doença rara, conforme erroneamente é dito, e o Brasil precisa urgentemente criar condições para tratar de uma maneira adequada essas crianças. Senador Perrella, eu estou ouvindo Vossa Excelência e a sua sensibilidade em trazer para este Senado algo que acontece em milhares de famílias brasileiras. Hoje é com o Mateus, amanhã pode ser com o João, Maria, José. Senhor presidente, o que nos preocupa bastante é que o orçamento desse ano, 10 bilhões do SUS foi cortado, foi retirado 10 bilhões para o SUS. A consequência disso, na atividade fim da saúde do povo brasileiro, será irremediável. Nós temos aí algumas doenças atacando gerações futuras no nosso país, e esse caso específico, receber a boa vontade do povo mineiro e do Cruzeiro, que Vossa Excelência tem uma relação histórica, foi de fazer um trabalho solidário e arrecadou. A partir do momento que saiu uma liminar que garantia o tratamento do pequeno Mateus, é lógico que as pessoas refutaram em relação a ajudar mais. Por quê? Porque já estava garantido. Mas essa insensibilidade que algumas pessoas olham pelo lado da lei, ela tem que acabar. E esse posicionamento seu, senador Zezé, é importante porque não é uma questão lá de Minas Gerais. Não é o Mateus de Minas. Tem o Mateus no Amazonas, tem no Amapá, tem no Acre, tem pelo Brasil afora. E nós não podemos, em detrimento a questões menores jurídicas, deixar uma vida se perder quando é possível salvar uma vida, se tiver a boa vontade e se economizar. Em vez de gente estar viajando Brasil afora de avião, pagando com os recursos do povo brasileiro, usando o avião da FAB para visitar os estados brasileiros todos, fazer mise-en-scène no estado, poderia pegar esses recursos e salvar a vida do Mateus, que seria muito mais proveitoso do que a visita de algumas pessoas em alguns estados brasileiros. Muito bem, senador. Senador Zezé Perrella, eu não podia deixar de fazer um registro, de cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer aqui à lume um assunto tão sensível. Muito obrigado. Tão importante quanto esse, que sensibilizou Belo Horizonte, Minas Gerais e todo o Brasil do jovem Mateus. A campanha capitaneada pelo Cruzeiro, pela comunidade de Belo Horizonte, e agora, de fato, Vossa Excelência mostrando a desumanidade do governo que se recusa a pagar a operação. Isso é muito grave. E até bom a presença, como anunciou o senador Aécio Neves, dos alunos da Faculdade de Milton Campos, que aqui estão com o professor Gabriel, para perceber a distinção do que é o direito no estrito senso da palavra justiça, da justiça humana, ampla, que determina, de fato, que o primeiro e mais fundamental dever da nossa sociedade é cuidar do bem-estar dos nossos cidadãos. Portanto, senador Zezé, parabéns pelo pronunciamento, que tem a nossa total e plena solidariedade. Obrigado, senador. Senador Aécio. Apenas para cumprimentar Vossa Excelência, a senadora Anastasia já expressou em nosso nome o seu sentimento. A Vossa Excelência permite que esse Senado tenha palco de discussões extremamente áridas, tem um momento também de reflexão sobre as consequências para a vida real das pessoas do desmonte do governo federal, conduzido ao longo desses últimos anos pela Presidente da República e pelo seu partido. O governo se vê sequer em condições de fazer atendimentos emergenciais e básicos como esse que poderia estar salvando a vida do Mateus. É um misto de insensibilidade, por um lado, e de ausência absoluta de capacidade de atender aos interesses mínimos da sociedade brasileira, e espero que a palavra de Vossa Excelência tenha eco junto às autoridades da área da saúde para que possam reverter a decisão tomada até aqui.
Obrigado, senador Aécio. Para encerrar, senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui como pai, como avô. Senhor ministro, o senhor tem filho? O senhor tem... Também. Senhor ministro, o senhor tem filho, o senhor tem neto? É um apelo que eu te faço. Se a criança, se não for assistida, vai morrer. Pensa que fosse um neto seu, fosse um filho seu. É o apelo que te faço. Muito obrigado, senhor presidente.